Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa linda ovelhinha, a ovelha Lulu. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para receber todas as novidades. Sobre os materiais, eu utilizei a linha Amigurumi da Círculo, na cor branca e nesse tom de rosa. Para bordar os cílios, eu utilizei uma linha preta Anne, e para bordar esse detalhe nas patas e no focinho da ovelha, eu utilizei linha Anne também, mas você pode utilizar a linha da sua preferência. Também utilizei agulha de tapeceiro para costurar, fibra de silicone para o enchimento, olhinhos com travas de segurança número 9 milímetros. Eu utilizei um olhinho na cor azul e agulha para crochê número 2,5. Também aconselho vocês a colocarem algo dentro do corpinho da ovelha para dar sustentação ao pescoço. Geralmente eu uso, vou mostrar aqui para vocês, um tubo de cola quente. Eu não coloquei nessa ovelha o tubo de cola quente porque essa ovelha, ela ficou presa numa casinha de decoração. Mas seria interessante colocar o tubo de cola quente ou algo para dar sustentação ao pescoço, caso a ovelha seja feita para alguma criança brincar. O vídeo será dividido em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos fazer o corpo, a cabeça, colocar os olhos, bordar o focinho. E na segunda parte vamos fazer o vestido e o cabelinho da ovelha, a parte rosa com o ponto pipoca e as orelhas da ovelha. Então, assim que vocês terminarem a primeira parte, o link do vídeo da segunda parte vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Vamos começar fazendo as pernas. Estou utilizando a linha Amigurumi na cor branca, agulha número 2,5. Nós vamos fazer, na primeira volta da perna, nós vamos fazer um anel mágico. Com 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Puxamos o anel para fechar. E no primeiro ponto que fizemos dentro do anel mágico, nós vamos fazer um aumento. Nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Vamos fazer 6 aumentos. Essa é a segunda volta e vamos ficar com um total de 12 pontos ao final dessa segunda volta. Terminamos a segunda volta, ficamos com um total de 12 pontos. Eu vou pegar esse pedaço de linha do anel mágico para usar como marcador. E vamos começar a terceira volta, onde vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 18 pontos ao final dessa terceira volta. Na quarta volta, vamos fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento. Vamos fazer 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos ao final dessa quarta volta. Na quinta volta, vamos fazer 3 pontos e um aumento, uma sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, e vamos ficar com um total de 30 pontos.
Vamos puxar aqui essa linha que estamos usando como marcador, vamos aproximar. E agora vamos fazer apenas voltas com apenas um ponto em cada ponto. Vamos fazer 4 voltas de um ponto em cada, sem aumentos e sem diminuições. Terminei aqui as 4 voltas, vou puxar a linha novamente para aproximar. E vamos dar início às diminuições. Vamos fazer, nessa 10ª volta, uma sequência de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Pegamos nas 2 argolinhas da frente e juntamos as duas e fazemos um ponto só. Depois, repetimos novamente, 3 pontos e uma diminuição. Na 11ª volta, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 2 pontos e uma diminuição. Agora, vamos subir as pernas, vamos subir a perninha. Nós vamos fazer voltas da 12ª à 20ª, vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas de 18 pontos. Cada volta vai ficar com 18 pontos, nós vamos fazer 9 voltas com 18 pontos cada volta. Com esta mesma receita, nós vamos fazer a outra perninha. Vamos ficar com 2 perninhas iguais. Vamos dar início à primeira volta do corpo. Nós vamos, com a linha branca, vamos introduzir a agulha e puxar a linha, damos um nozinho, pode ser em qualquer ponto da perna. Nós vamos fazer uma correntinha com 2 pontos. Vamos fazer uma correntinha com 2 pontos. Essa é a primeira carreira do corpo. Após fazermos a correntinha com 2 pontos, nós vamos fazer 18 pontos, percorrendo toda a perninha. Nós vamos fazer 18 pontos. Vamos percorrer a segunda perna, fazendo um ponto em cada ponto. Vamos fazer um ponto, inclusive, onde emendamos com essas 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Após chegarmos ao final dessa primeira perna, onde fizemos os 18 pontos, nós vamos fazer um ponto em cada ponto nessas 2 correntinhas que fizemos. Vamos fazer mais 2 pontos e vamos percorrer a segunda perna, fazendo mais 18 pontos. Primeira volta do corpo é a união das 2 pernas. Ao final dessa volta, nós vamos ficar com 40 pontos. Nós fizemos 18 pontos, vamos somar os 18 pontos de cada perninha, ficamos com 36 pontos. Mais 2 pontos que fizemos na frente, mais os 2 pontos que fizemos atrás das perninhas. Dando continuidade, vamos fazer nessa segunda volta do corpo um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma volta com 40 pontos.
Pontos baixos até o final da volta. Eu vou utilizar aqui um pedaço de linha de uma cor diferente, contrastante, e vou colocar aqui no início, só para marcar o início das voltas, né? A volta, ela começa sempre onde iniciamos aquela correntinha com 2 pontos. Então, vamos fazer agora a terceira carreira. Vamos fazer o seguinte, na terceira carreira, nós vamos fazer 20 pontos baixos. Vamos percorrer aqui. Após a marcação, vamos fazer 20 pontos baixos. Vamos fazer 20 pontos baixos até chegarmos bem no centro do corpo. Após fazermos os 20 pontos baixos, vamos fazer 2 aumentos seguidos. Vamos fazer um aumento, 2 pontos em cada ponto. E no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Vamos fazer 2 aumentos. E vamos continuar fazendo pontos baixos até chegarmos ao final dessa volta. Vamos fazer 18 pontos baixos. Vamos ficar, o total dessa terceira volta, vamos ficar com 42 pontos. Da quarta à quinta volta, vamos fazer pontos baixos até o final. Vamos fazer 2 voltas com 42 pontos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Na sexta volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Vamos fazer da seguinte forma: eu vou fazer os aumentos apenas na frente do corpo, porque eu quero que a barriguinha fique saliente apenas na frente. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer 9 pontos baixos. Vamos fazer 9 pontos baixos. Após fazermos os 9 pontos baixos, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. 3 pontos e um aumento por 6 vezes. E quando terminarmos essa sequência de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, nós vamos fazer mais 9 pontos baixos até chegarmos ao final da volta. Após concluirmos a sexta volta, vamos ficar com um total de 48 pontos. Da sétima à 12ª volta, vamos fazer pontos baixos até o final. Vamos fazer 48 pontos em cada volta. São 6 voltas de 1 ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Na 13ª volta, vamos começar as diminuições. Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos o aumento, apenas na frente do corpo, os aumentos apenas na frente do corpo, nós vamos fazer 6 diminuições apenas na frente do corpo. Então, vamos fazer 9 pontos baixos. Vamos fazer novamente 9 pontos baixos. Após concluirmos os 9 pontos baixos, vamos fazer uma sequência de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E logo em seguida, vamos completar a volta com mais 9 pontos baixos. Na 14ª volta, vamos fazer pontos baixos até o final. Nós ficamos com 42 pontos ao final da 13ª volta. E vamos fazer mais uma volta com 42 pontos.
Na 15ª volta, vamos fazer uma sequência de diminuições. Normalmente, vamos fazer 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com um total de 36 pontos ao final dessa 15ª volta. Na 16ª volta, vamos fazer mais uma sequência de diminuições. São 3 diminuições, 3 pontos baixos mais uma diminuição por toda a volta. Então, fazemos 3 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com um total de 30 pontos. Agora, vamos fazer 3 voltas com um ponto em cada ponto, 3 voltas de 30 pontos. Na 20ª volta, vamos fazer mais uma sequência de diminuições. A última carreira com diminuições, ela vai ficar com 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Essa volta vai ficar com um total de 24 pontos. Então, vamos fazer 2 pontos em uma diminuição, 2 pontos em uma diminuição, até o final da volta. E na última volta do corpo, vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma volta com 24 pontos. Não vamos colocar o enchimento ainda, porque assim vai facilitar quando formos vestir a roupa. Vamos cortar a linha, arrematar, deixar um pedaço de linha para costurar a cabeça. E vamos agora dar início aos braços. Eu adiantei aqui um pedacinho do braço, que é o mesmo esquema de aumentos onde começamos no pezinho. Na primeira volta, fiz um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Na segunda volta, um aumento em cada ponto, 6 aumentos. A segunda volta ficou com 12 pontos. E a terceira volta, um ponto e um aumento. Agora, vamos fazer da 4ª à 6ª volta, um ponto em cada ponto. 3 voltas de 18 pontos. Na 7ª volta do braço, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas. Vamos começar essa carreira da 7ª volta fazendo uma diminuição. No próximo ponto, mais uma diminuição. No próximo, mais uma diminuição. Após fazermos as 3 diminuições, vamos fazer 12 pontos baixos até chegarmos ao final da volta. Vamos ficar com um total de 15 pontos. Após fazermos a 7ª volta com 3 diminuições, vamos fazer 11 voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer 11 voltas. Cortamos a linha, arrematamos e deixamos um pedaço para costurar. Para fazermos a cabeça, eu adiantei novamente aqui a sequência de aumentos, porque o processo é o mesmo. Então, você dá uma pausa no vídeo, faz essa parte e vamos continuar com a cabeça. Eu não fiz volta por volta para o vídeo não ficar muito longo, então, deixo aqui a legenda, terminei na 9ª carreira com 7 pontos e um aumento, né? A sequência é a mesma, a primeira volta com 6 pontos dentro do anel, a segunda com 6 aumentos, depois um ponto e um aumento, um ponto e um aumento por 6 vezes, 2 pontos e um aumento, até chegarmos na 9ª volta com 7 pontos e um aumento.
Após terminarmos essa sequência de aumentos, onde paramos na 9ª volta, vamos fazer da 10ª volta à 16ª volta, um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. São 7 voltas de 54 pontos. E para fecharmos a cabeça, vamos fazer as diminuições em ordem decrescente, da mesma forma que fizemos os aumentos. Nós paramos no início, quando fizemos a cabeça, paramos em 7 pontos e um aumento. Então, vamos fazer em ordem decrescente a primeira volta, que é a 17ª volta, a primeira volta de diminuição, a 17ª, vamos fazer 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com 48 pontos. Aí, na próxima, fazemos 6 pontos e uma diminuição, na próxima 5 pontos e vamos parar em 3 pontos e uma diminuição. Vamos acabar a cabeça na 21ª carreira com 3 pontos e uma diminuição, com um total de 24 pontos, que é a mesma quantidade de pontos onde terminamos o corpo. Quando formos costurar a cabeça no corpo, a cabeça e o corpo têm a mesma quantidade de pontos. Nesse momento, vamos bordar, vamos colocar os olhos, bordar os cílios, o focinho. Vamos colocar os olhos, vamos contar. Eu coloquei aqui os olhos entre a carreira 11 e 12, contando a partir do topo da cabeça, do centro do topo da cabeça, onde fizemos o anel mágico. Eu contei 11 voltas e vou colocar aqui o primeiro olhinho. E os cílios vamos bordar antes de colocarmos as travas de segurança, assim vai facilitar. Vamos introduzir a agulha por dentro da cabeça e embaixo do olhinho. E vamos deixar um pedaço de linha que é para depois amarrarmos uma ponta com a outra. Vamos bordando os cílios entre uma carreira e outra. Então, nesse momento, já podemos colocar a trava do olhinho e fazer o próximo olho. Com a mesma linha, eu já vou passar para o outro lado para fazer os cílios do próximo olho. Então, aqui, ó, já coloquei a trava. Eu dei um espaço de 7 pontos entre os olhos. E agora vamos fazer o mesmo no outro olho. Bordar os cílios, depois colocamos as travas. E assim que terminarmos os cílios, vamos dar um nó com as duas pontas da linha preta. Com aquela ponta que deixamos no início, vamos dar um nó por dentro, para que fique seguro e a linha não se solte. Agora vamos bordar o focinho. Para bordar o focinho, eu vou localizar aqui bem o centro, entre um olho e outro. E vamos fazer um triângulo. Vamos começar fazendo um triângulo. E vamos bordar o focinho da ovelhinha. Então, acompanhe aqui comigo.
Então, gente, eu vou costurar aqui para os braços, mostrando para vocês como eu costurei os braços. Eu perdi aqui essa parte na filmagem, mas eu vou mostrar para vocês com o coelhinho que eu fiz, o coelho Nino, porque a receita é a mesma, o corpo é igual. Então, eu vou mostrar aqui no vídeo como eu costurei os braços do coelho Nino e da mesma forma você vai costurar o braço da ovelha Lulu. Para costurarmos a cabeça, nós vamos pegar na alcinha de fora dos pontos. Vamos costurar pegando apenas na alcinha de fora, tanto dos pontos da cabeça como dos pontos do pescoço, do corpinho.